feno é a base da alimentação de porquinhos da Índia, coelhos e chinchilas. E ele precisa estar sempre disponível, ou seja, ele tem que ser oferecido à vontade e diariamente. Não pode faltar feno para esses bichinhos. Mas muitas vezes o tutor se desespera ao perceber que o seu coelho nem se interessa pelo feno, ou que o seu porquinho muitas vezes prefere qualquer outra coisa e só come o feno em último caso, ou que a sua chinchila come menos do que deveria. E aí, o que fazer? Principalmente quando o bichinho não come nada de feno, é preciso fazer alguma coisa para mudar esse costume dele. E quanto antes, melhor. Esses bichinhos são muito seletivos com as coisas que eles comem. E eles costumam experimentar de tudo quando são filhotes. Mas depois de adultos, eles não costumam aceitar coisas diferentes da que eles experimentaram e são acostumados a comer desde filhotes. Então, muitas vezes, aquele porquinho da Índia, aquele coelho que não foi acostumado com feno, não aceita o feno de forma nenhuma. E, infelizmente, existem muitos criadores comerciais que não têm o costume de dar o feno para os seus animais. Então, esses filhotes costumam ser vendidos sem terem aprendido a comer feno, muitas vezes sem nunca terem visto ou experimentado o feno. Então, é preciso paciência e eu vou ensinar algumas formas que você pode usar para tentar acostumar o seu bichinho a comer feno. E é importante perseverança e paciência até que ele consiga se adaptar a comer o feno normalmente. A primeira dica é deixar apenas o feno como alimento. Você pode deixar por metade do dia, uma boa parte do dia, apenas o feno à vontade. Se ele não tem outros alimentos, como esses animaizinhos precisam se alimentar com muita frequência, a tendência é que eles vão acabar experimentando o feno e começando a pegar gosto por esse alimento. Mas isso não acontece da noite para o dia. Então é importante que você deixe um certo período o alojamento dele apenas com feno, só ofereça o feno. Então toda hora que ele sentir fome, ele vai lá e ele vai comer um pouquinho do feno. Mesmo que inicialmente ele coma pouco, com o tempo a tendência é que ele comece a comer mais. Se você deixa o feno e qualquer outro alimento que ele goste mais ou que ele esteja mais acostumado, ele dificilmente vai procurar o feno, ele vai procurar o alimento que ele já conhece e que ele tem predileção. Então deixar o feno à vontade por um grande período é muito importante. Você já pensou em molhar o feno? Parece estranho, mas isso pode funcionar para atrair a atenção e incentivar o paladar de roedores e coelhos. Além disso, quando você molha o feno, você retira aquele pó que é comum no feno, mesmo que em pouca quantidade, que um feno de ótima qualidade sempre tem um pouco de pó por causa da forma com que ele é feito. Então, quando você molha o feno, ele pode se tornar mais agradável para o paladar do seu bichinho. E você pode fazer isso com água, ou você pode utilizar também suco natural de fruta. Quando eu falo suco, não é esse suco de caixinha, é a fruta mesmo. Você pode bater um pouco de melancia no liquidificador, um pouco de banana com água, alguma coisa que dê sabor, e você molha o feno, e assim o cheiro e o sabor podem agradar e incentivar o animalzinho a comer. O único cuidado é que esse feno não fique ali molhado, úmido, por muitas horas, porque ele pode sim estragar. Então, quando você optar por oferecer o feno molhado para o seu bichinho, faça isso por pouco tempo. Percebeu que depois de 2 horas ele não se interessou ou ele deixou um pouco, joga essa parte fora. Nem que você prepare mais um pouco, mas não deixe ali o feno molhado por muito tempo para que ele não se estrague e não comece a fermentar. Então essa é uma dica que muitas vezes funciona bem e que com o tempo você pode até parar de dar o feno molhado, que o animalzinho passa a se interessar por ele seco. O importante é que ele experimente as primeiras vezes para que ele pegue gosto pelo alimento. Você também pode picar o feno.
Com uma tesoura, você pode picar o feno em pedacinhos menores e colocar no comedouro, no porta-feno, em algum lugar que o bichinho se interesse. Talvez com esse formato ele tenha mais interesse em experimentar. Isso porque muitos coelhos que nunca viram feno, nunca receberam feno, estranham aquele formato, aquelas ramas, aqueles talos um pouco mais duros e podem se desinteressar. Então, muitas vezes você oferecendo esse feno picado, o animalzinho se interessa mais em experimentar. É claro que o ideal é oferecer o feno da forma que ele vem na embalagem, não só as folhas, mas também os talos, para que isso ajude ainda mais no desgaste dos dentes. Mas no início, se o seu bichinho não aceita feno de forma nenhuma, você pode dar só essa parte das folhas, ou você pode dar o feno mais picadinho, mais macio, para que ele sinta mais vontade de comer. Outra dica para fazer com que o seu bichinho resolva comer o feno, experimentar o feno e associe o feno a alguma coisa agradável, é misturar o feno ou da forma que ele vem, ou picado, junto com alguns alimentos que ele mais goste. Você pode misturar com um pouco de ração, com a fruta predileta em pequena quantidade, com outras verduras, até picadas no meio, com legumes, com o que ele mais gosta de comer. Se você conhece já o gosto do seu bichinho, você sabe o que ele mais gosta, você pode fazer essa mistura. Ou então, você pode deixar ali no potinho o feno, ou então você pode colocar no potinho o feno com um pouco de ração por cima, ou junto com as verduras, e vai insistindo até que você perceba que ele passa a comer, além das outras coisas, o feno também. Outra dica que costuma funcionar muito bem é mudar o sabor do feno. Além do feno puro, você encontra também à venda, e eu vou deixar até na descrição aí onde você encontra, feno com erva. Você vai encontrar o feno com sabores variados de ervas, como hortelã, alecrim, manjericão, erva cidreira, camomila. E alguns roedores e coelhos experimentam esse tipo de feno com ervas, adoram e passam a aceitar só esse tipo e comem muito bem. Então é uma opção muito legal para variar o sabor e estimular o seu bichinho a comer melhor. Além disso, as ervas também têm benefícios para a saúde deles. Muita gente já deve ter ouvido falar, além desse feno de capim, que é tão importante para os porquinhos da Índia, coelhos e chinchilas, sobre o feno de alfafa. Para chinchilas, a alfafa é oferecida em maior quantidade. Já para porquinhos da Índia e coelho, devido à grande quantidade de cálcio e de proteínas, ela precisa ser oferecida com menos frequência e em pouca quantidade. Mas esses animaizinhos costumam adorar alfafa. Então, uma dica interessante é misturar um pouquinho de alfafa no feno. Isso costuma atrair muito. E como eles têm um paladar muito seletivo, eles costumam começar procurando a alfafa no meio do feno. E depois, como tudo acaba pegando o mesmo cheirinho, eles acabam comendo também o feno. Então, é claro, você não vai colocar uma quantidade enorme de alfafa, mas essa mistura de um pouquinho de alfafa no feno vai atrair atenção, vai fazer com que eles experimentem, e com o tempo você vai retirando a alfafa e ele vai estar comendo só o feno. E que tal um brinquedo com feno? Pode funcionar muito bem para estimular o seu bichinho a experimentar o feno enquanto ele brinca e associar o feno a uma coisa muito agradável. Eu vou deixar aí também na descrição onde vocês encontram esses brinquedos, e é uma ideia muito legal para aquele bichinho que come pouco feno ou que não se interessa tanto pelo feno colocado ali no potinho, no porta-feno. Um móbile com feno, um brinquedo com feno e algum petisco escondido podem ser ótimas opções para estimular o seu bichinho a comer mais feno. Essas são dicas simples, mas são as que costumam funcionar melhor para incentivar roedores e coelhos a comerem o feno. Eles precisam experimentar,
para que eles sintam o sabor e passem a pegar gosto pelo alimento. E é preciso paciência, porque alguns animaizinhos demoram bastante para se adaptarem e começarem a comer o feno com a frequência e a quantidade desejadas. E aí, você já tentou alguma dessas técnicas? Você tem dificuldade para fazer o seu bichinho comer feno ou você já teve essa dificuldade e resolveu? Conta aí pra gente se você já usou uma dessas técnicas, qual que funcionou, para que a gente continue orientando os tutores de roedores e coelhos para tratarem cada vez melhor seus bichinhos. E para saber mais sobre a alimentação de roedores e coelhos, conheça o site roedoresecoelhos.com.br. Lá você vai encontrar tudo sobre alimentação, a dieta ideal e quais os alimentos eles podem ou não comer.